Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando Só com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 16, o último capítulo do livro de Elamã. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler as Escrituras, ler Elamã 16 e dessa forma ter um melhor aproveitamento das Escrituras, convidando o Espírito. Então, nesse capítulo 16, faz alguns comentários sobre o profeta Samuel, que era lamanita, que veio pregar aos nefitas que estavam mais iníquos do que os lamanitas, só para resumir os capítulos anteriores, alguns capítulos anteriores. Ele estava pregando em cima da muralha da cidade de Zaraínla, né? Capital lá dos nefitas. E algumas pessoas estavam acreditando nele, outros não. Na verdade, a maioria não estava acreditando, estavam jogando flechas e pedras. E daí viram que não conseguiam atingir ele com as pedras e com as flechas porque o profeta estava protegido, né, pelo Senhor. Então eles correram para agarrar ele, né? E então ele, de acordo com o relato aqui, ele pulou da muralha e fugiu para a sua terra, né, para a terra dos lamanitas, para pregar o evangelho entre os lamanitas. Tá? No versículo 1, ele diz o seguinte: E então aconteceu que muitos ouviram as palavras de Samuel, o lamanita, proferidas de cima das muralhas da cidade. E todos os que acreditaram em suas palavras saíram à procura de Nefe, e quando o encontraram, confessaram-lhe seus pecados e não os negaram, desejando ser batizados no Senhor. Tá? Então, era assim que eles aprenderam que deveriam fazer, e assim que eles passaram a fazer. No momento em que começaram a acreditar, né, nas palavras do profeta Samuel, acreditaram, né, no servo do Senhor que estava ali pregando o evangelho, eles foram confessar seus pecados à devida autoridade do sacerdócio e desejaram ser batizados. Então, primeiro eles exerceram fé, e daí eles estavam começando a exercer a confissão, o arrependimento e o batismo. Mas aqueles que não estavam, né, querendo ouvir o evangelho, né, não se revoltaram contra Samuel, diz o seguinte no versículo 7: E quando avançaram para deitar-lhe as mãos, eis que ele se atirou da muralha e fugiu de suas terras, sim, para seu próprio país, e começou a pregar e a profetizar entre seu próprio povo. Tá? Então, aí que foi isso que Samuel foi fazer depois de ter pregado na muralha. No 10, permanecendo a maior parte do povo em seu orgulho e iniquidade. Tá? Então, a maior parte do povo havia permanecido em seu orgulho e iniquidade, mesmo depois da pregação de Samuel. Aí esse povo iníquo, né, essa parte, a maioria do povo, estava rebelde, né? Então, dentre as coisas que eles diziam o seguinte, lá no versículo 21,
E eles, pela astúcia e pelas misteriosas artimanhas do maligno, realizarão algum grande mistério que não podemos compreender, que nos manterá como servos de suas palavras e também como seus servos, porque dependemos deles para ensinar-nos a palavra, e assim nos manterão na ignorância todos os anos de nossa vida, se a eles nos submetermos. E muitas outras coisas vãs e tolas o povo imaginou em seu coração, e ficaram muito perturbados, porque Satanás os incitava continuamente a praticar iniquidades. Sim, ele espalhava rumores e discórdia sobre toda a face da terra, a fim de endurecerem o coração do povo contra o que era bom e contra o que iria acontecer. Então é assim que Satanás age, ele endurece o coração das pessoas contra o que é bom e contra o que iria acontecer, que era as profecias do profeta Samuel diziam que o Salvador iria vir à terra, né? E essas maravilhas que iriam acontecer, né, em função de seu nascimento, em função da sua crucificação, todas essas coisas iriam acontecer, e Satanás endurecia o coração do povo para que não acreditassem no profeta. E das pessoas que eram rebeldes, elas não eram assim ignorantes, elas eram pessoas, né, como nós vemos nos dias de hoje, né, pessoas muito bem instruídas, né, esclarecidas e tal. E eles diziam que as pessoas que estavam pregando o evangelho queriam que eles se submetessem, pois eles dependiam dessas pessoas para pregar o evangelho. Se eles não se submetessem às suas normas, eles não receberiam o evangelho. Mas nós sabemos, né? Nós sabemos com o dia a dia que para eu aprender o evangelho eu preciso fazer sacrifícios, né? Eu preciso me submeter ao evangelho, aos mandamentos. Então não tem como eu ter o Espírito se eu não me submeter aos mandamentos, se eu não sacrificar coisas em minha vida para obedecer aos mandamentos. Tá certo? Se eu quero aprender o evangelho, eu preciso estudar, eu preciso dedicar tempo, que eu poderia estar fazendo outras coisas, né, de meu interesse, e eu preciso dedicar esse tempo para ler as Escrituras. Eu preciso me submeter ao hábito de fazer oração. Tá certo? Muitas pessoas não querem se submeter ao hábito de fazer oração, mas a oração convida o Espírito. Tá certo? Então é esse tipo de coisa que os rebeldes dizem, que eles estão se submetendo, né? Eles não vão se submeter a esses sacrifícios só para ter o evangelho, como se o evangelho fosse algo fútil, né? Como se fosse comparável às riquezas do mundo. O evangelho não se compara a nenhuma riqueza do mundo, nenhuma riqueza pode pagar o plano de salvação. Nenhuma riqueza pode pagar a nossa exaltação como família. Nenhuma. Então, eu, com toda certeza, eu estou à disposição e me submeto aos mandamentos do Senhor. Então a gente fica estudando essa parte dos rebeldes, né? Os rebeldes, eles sempre vão ser vítimas de alguma coisa. No 22, né, diz: e ficaram muito perturbados, né? Assim, o Satanás os incitava continuamente a fazer coisas erradas. Por que eles faziam essas coisas erradas, essas iniquidades?
porque eles estavam continuamente perturbados, né? Eles continuamente eram vítimas de alguma coisa. Assim são os rebeldes. Tá certo? Então, que nós possamos pensar que realmente o Evangelho, não vamos negar, o Evangelho ele exige sacrifícios. No domingo de manhã eu preciso sacrificar o meu sono, né? O meu descanso para ir na igreja, para estudar o Evangelho. Mas eu recebo o Espírito Santo, eu recebo a renovação dos meus convênios. Será que não vale a pena essa submissão? Então, que nós possamos pensar nessas coisas, que nós possamos fazer sacrifícios, mas de bom ânimo, sem ser rebeldes, deixar o orgulho de lado, guardar os mandamentos com humildade, que a nossa vida vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais alegre. Nós vamos enfrentar os desafios da nossa vida, mesmo doenças físicas, doenças mentais, psicológicas, desafios da nossa vida, e inclusive o pecado fica mais fácil de enfrentar e de abandonar se nós nos submetemos aos mandamentos. Nós vamos ser pessoas mais felizes e enfrentar todas essas coisas com mais facilidade. É nesse sentido. Tá certo? Então, essas breves ponderações sobre Elamã 16, que eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amanhã começamos o terceiro NEF. Desejo um bom dia, um dia abençoado e iluminado com a luz de Cristo. Quem for da ala Santo Ângelo, então nos encontramos logo mais nas reuniões da igreja, na reunião sacramental, nas aulas. E pretendo estar aqui fazendo a live na página da ala Santo Ângelo amanhã às 6h19, começando em terceiro NEF. Certo? Então, bom dia a todos. Muito obrigado pela companhia, pela paciência e até mais.